Vamos ouvir atentamente o que diz a palavra de Deus, conforme registrado em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor bendito, mais uma vez nos apresentamos a Ti, para sentarmos aos Teus pés e aprendermos mais da Tua santa palavra. Assim como os discípulos pediram ao Senhor Jesus, nós também Te pedimos: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. E ao ensinar-nos a orar, ensina-nos a viver mais e mais, conforme os Teus princípios, com temor e tremor no coração, para o louvor da Tua glória te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. As seguintes histórias são por demais familiares e semelhantes entre si, para que nós não as consideremos. Um ex-presidente da República, que no auge da sua popularidade é suspeito de ter comandado um sofisticado esquema de corrupção para perpetuar o seu projeto de poder dele e do seu partido neste país. Um empresário e ex-bilionário que, após galgar o topo do sucesso financeiro no ramo da exploração de petróleo no Brasil, sucumbe sob o peso da sua ambição e da sua ganância. O ídolo do momento do futebol brasileiro, que diante da sua transferência para um dos clubes de maior prestígio na Europa, é suspeito de ter sonegado milhões do fisco. E um líder espiritual que no auge da sua fama e popularidade no mundo evangélico é preso este ano no Rio de Janeiro, suspeito de ter molestado o seu afilhado. Grandes personalidades, grandes histórias e grandes tropeços que nos trazem grandes lições. Pelo menos duas. Primeiro, ninguém neste mundo está imune ao erro. Ninguém. Ninguém está imune às tentações deste mundo. Do metalúrgico ex-presidente da República ao empresário de grande sucesso, do ídolo esportivo ao pastor evangélico, todos podem cair, e cair feio. Todos somos passíveis de diversas tentações e de tropeços que podem gerar grandes, graves e terríveis consequências na nossa vida. Seja a ruína da nossa saúde física, a nossa saúde financeira, seja a ruína dos nossos relacionamentos mais íntimos, ou até mesmo a nossa ruína moral e espiritual. Todos podem cair. Qualquer um neste lugar, do pastor às ovelhas.
O que nós sabemos por experiência e por observação neste mundo, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como um princípio de oração, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 13. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Chegamos à última das 6 petições da escola do Pai Nosso. Esta não é apenas a última petição de toda a escola, mas é a última petição desta segunda metade do Pai Nosso. Lembrando que estas 6 petições se dividem em 2 grupos de 3. As primeiras 3 petições concernentes a Deus, a glória do seu nome, do seu reino e da sua vontade. E em seguida, as nossas necessidades diárias: o pão de cada dia, o perdão de cada dia e, como veremos hoje, a proteção necessária para cada dia. E é importante que notemos mais uma coisa sobre o equilíbrio, a simetria desta oração. Porque se na primeira metade do Pai Nosso nós vemos toda a perfeição e a beleza de Deus e da sua obra, na segunda metade nós vemos toda a nossa imperfeição, toda a nossa insuficiência, toda a nossa incapacidade de viver longe de Deus neste mundo. Nós pedimos por nós, em primeiro lugar, o pão de cada dia. Por quê? Porque nós temos um Pai Celestial que cuida das nossas necessidades materiais diárias, o alimento, a saúde, o trabalho. Nós oramos por perdão todos os dias, por quê? Porque nosso Deus também é Filho, é o Filho Redentor que veio nos salvar, que veio morrer na cruz pelos nossos pecados e garantir para nós eterno perdão. E nós oramos, em terceiro lugar, por proteção, porque Deus também é Espírito, e é o Espírito Santo quem abre os nossos olhos, para que vigiemos, para que estejamos atentos aos muitos perigos e riscos que corremos neste mundo. Então o que a simetria, o equilíbrio do Pai Nosso nos mostra? Que quantas forem as nossas necessidades nesta vida, tantas serão as provisões de Deus, se nós o buscarmos, se o pedirmos. Você precisa de pão? Deus dá livremente. De perdão? Deus dá. E de proteção? Deus também dá. Deus dá abundantemente e livremente a todo que lhe o pede. E se não temos, é porque não pedimos, ou pedimos mal. Mas o que significa exatamente pedir por proteção diária? Olhando atentamente para Mateus 6,13, será o foco do nosso estudo hoje, da nossa reflexão, e só a primeira metade do versículo, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que exatamente esta petição nos ensina sobre o nosso mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus? E em segundo lugar, o que essas lições nos mostram sobre a nossa vida de oração? Que direção elas nos dão para como nós oramos diariamente? É isso que queremos estudar nesta manhã, as lições desta sexta petição e a direção que ela nos dá para a nossa vida de oração. Primeiro, as lições. Nós podemos dizer o seguinte acerca desta petição: ela é uma petição em 2 partes que traz 3 lições. Uma única petição em 2 partes: não nos deixes cair e livra-nos do mal, mas que trazem 3 lições ou 3 princípios de vida importantíssimos. O primeiro deles é este: todos nós vivemos em um mundo mau, sob o domínio daquele que é mau. Não faria sentido nenhum Jesus ensinar os seus discípulos a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, se nós não vivêssemos em um mundo mau, maligno, perverso. E todos nós reconhecemos isso instintivamente sempre que dizemos aos nossos filhos: filho,
Não confie em qualquer estranho que você encontrar na rua. Nós reconhecemos isso sempre que nós ouvimos uma notícia, lemos um jornal ou assistimos um telejornal com o filtro ligado, porque nem tudo que nós ouvimos e lemos de fato é digno de confiança. A verdade não é exatamente como os meios de comunicação em massa nos dizem que ela é. Ou se você, como eu, toda semana recebe vários e-mails do seu banco querendo te informar sobre uma senha que foi perdida, você sabe muito bem que não deve abrir um e-mail desse tipo, não deve confidenciar a sua senha a qualquer um que lhe pede. Reconhecemos isso também quando nós transitamos cuidadosamente por essa cidade, selecionando exatamente os horários e os roteiros que você fará. Por quê? Bem, se você conhece o Rio de Janeiro, você não passa por qualquer lugar, em qualquer hora do dia, porque esta é uma cidade perigosa, perversa, arriscada. Por quê? Por que o mundo é assim? Por que o mundo é um mundo mau e perigoso? A palavra de Deus dá a resposta. Porque ele é dominado por aquele que é mau. Quando Jesus instruiu seus discípulos a orar, mas livra-nos do mal, uma interpretação alternativa, e creio mais provável, é livra-nos daquele que é mau, ou do maligno. Isso faz sentido à luz da Bíblia, por quê? Ela diz que o mundo é mau, porque ele é dominado por alguém que é mau, perverso, maligno. Paulo disse isso aos Efésios, na sua carta aos Efésios capítulo 2, que este mundo está sob o governo e o domínio do príncipe do poder do ar, que atua nos filhos da desobediência, dos quais todos nós fazemos parte um dia. Ou seja, por trás de cada tentação que nós enfrentamos, existe um tentador, como Eva, como Adão, que foram tentados no jardim. Atrás de cada ladrão e de cada assassino nessa cidade existe um grande ladrão e um grande assassino que vem para roubar, matar e destruir. E por trás de todo o engano e de toda a mentira deste mundo existe um grande enganador, o pai da mentira, o mentiroso por excelência, que mente e mente descaradamente desde o Éden para nós. E talvez a maior mentira que este inimigo, a quem a Bíblia chama de Satanás ou diabo, a maior mentira que ele tem disseminado de umas décadas para cá, é que ele não existe, é que ele é uma fábula, ele é uma lenda inventada pela Idade Média, quando as pessoas ainda acreditavam nessas coisas, ainda acreditavam em diabo, ainda acreditavam em demônios, ainda acreditavam em pecado e na corrupção moral do mundo. Talvez essa seja uma das mentiras mais eficazes que o diabo tem divulgado nas últimas gerações, principalmente no Ocidente, a mentira de que ele não existe, ou ele não é tão perverso e tão perigoso assim. Mas as Escrituras Sagradas afirmam categoricamente que ele existe e que ele é digno da nossa atenção, mas com as devidas reservas. Por que a Bíblia fala sobre a existência do diabo? Não é para que você viva fascinado e obcecado por ele. Aliás, isso é uma maneira de cultuar o diabo, tentando procurá-lo em todo lugar, tentando vê-lo onde ele não está. Não, ele não está por trás de cada banco, cada porta, em cada esquina. A Bíblia não fala sobre o diabo para que vivamos fascinados, obcecados com ele, mas tampouco que vivamos ignorantes ou ingênuos quanto à sua atuação. São dois extremos que temos que evitar. Nem o fascínio, mas nem a ingenuidade. A Bíblia nos fala sobre ele para que vivamos alertas, vigilantes, sempre atentos, como um soldado no meio de um campo de batalha que não tem o luxo de andar desatento pelo seu pelotão,
como um viajante passando por um campo minado que não tem o luxo de pisar em qualquer lugar, ou como um carioca tentando transitar por essa cidade. Você não pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser. Você tem que estar alerta. Assim como é para o cidadão do Rio, assim é para todo cidadão do reino neste mundo. Nós precisamos estar alertas. O diabo existe sim, e ele é muito mais perigoso e sutil do que nós imaginamos. Mas essa é só a primeira lição. A outra que embutida nesta petição: vivemos no mundo mau, que é regido por aquele que é mau, mas segundo, todos nós somos suscetíveis a sucumbir ao mal. Do contrário, não teríamos por que orar, livra-nos do mal. E nós reconhecemos isso também, sempre que vemos uma criança teimosamente aproximando o dedo da tomada, ou se aproximando do jardim, claramente sinalizado com não pise na grama. Quem ensinou a criança a transgredir? E por que ela é naturalmente tendenciosa à transgressão? Por que nós temos que ensinar a obediência e não a desobediência? O sim em vez do não. Por quê? Porque desde o berço todos nós somos suscetíveis, tendenciosos para a transgressão. Isso não é exclusividade de uma criança. Nós reconhecemos isso também quando somos estranhamente atraídos a comer a segunda e a terceira sobremesa, quando já não tem mais espaço dentro de nós. Ou quando somos atraídos a fazer mais uma compra no cartão de crédito que não tem mais condições de receber outro parcelamento. Por que somos atraídos a estes excessos? Levados por impulsos que nos fazem mais mal que bem. Ou porque nós somos naturalmente levados a revidar o mal com o mal. Quando alguém nos corta no trânsito, quando somos contrariados no trabalho, ou na família, ou na vizinhança, quando somos injustiçados e injuriados, qual é a nossa primeira reação? A primeira: não, nós não somos tão bonzinhos quanto nós imaginamos. Este mundo é mau, e é tão mau quanto realmente é, porque nós somos levados pelo mal e somos suscetíveis ao mal e tendenciosos ao mal. Por quê? A Bíblia também responde. Porque nós somos criaturas caídas, nós somos criaturas corrompidas pelo pecado. E como vimos na semana passada, não há como negar, não há como justificar e não há como delegar aquilo que é responsabilidade e culpa nossa. Não da nossa carga genética, não do meio ambiente, não do trânsito, não do trabalho, mas o que é responsabilidade nossa. O mundo é o que é porque nós somos o que somos. O mundo é o que é porque nós somos o que somos. Criaturas caídas, corrompidas e contaminadas pelo nosso pecado. E não existe resposta melhor do que a bíblica. Quantos aqui já ouviram de um professor, de um crítico social, de um amigo talvez, que não, o ser humano é bom. Ele é essencialmente bom por natureza. O problema é a sociedade que corrompe o ser humano. Alguém já ouviu isso? É uma alternativa à resposta bíblica. Não, nós somos seres, não somos tão perfeitos assim, mas lá na essência, nós somos bons, honestos, dignos. É o mundo, é a sociedade que nos corrompe. É um antigo mito, é o mito do homem primitivo, do homem inocente. Há dois problemas principais com esta visão de mundo. Primeiro, se o homem é tão bom assim e a sociedade é tão ruim assim, de onde vem a maldade da sociedade? O que é a maldade da sociedade, senão a soma da maldade dos seus indivíduos? A sociedade é o que é, o mundo é o que é, porque nós somos o que nós somos.
A sociedade é tão má ou tão perversa quanto aqueles que participam dela. Evidentemente, então, a nossa política é o que é, porque o povo brasileiro é o que é, de onde eles vieram, quem os elegeu. Eles não vieram de outro planeta, eles são brasileiros como nós. E segundo, se o ser humano é tão bom e a sociedade é tão má, por que este ser bom não consegue resistir ao apelo da sua sociedade? Por mais que procuremos uma alternativa, não existe resposta mais convincente e coerente do que a resposta das Escrituras. Nós somos o que somos, melhor, o mundo é o que é porque somos o que somos. O mundo é mau porque nós somos maus. Vivemos num mundo maligno porque nós somos criaturas caídas e corrompidas. As Escrituras concordam com o que nós vemos e experimentamos todo dia. Mas há uma terceira lição aqui. Lembre-se, uma petição, 2 partes, 3 lições. Vivemos num mundo mau, regido pelo mal. Nós somos criaturas suscetíveis ao mal. Mas terceiro, todos nós carecemos do socorro e da ajuda daquele que é maior que nós e maior que este mundo. Quem é? É o nosso Senhor. E Jesus também não nos ensinaria a orar por livramento, por socorro, por proteção, se Deus não fosse capaz de nos socorrer e de nos livrar. Há um maior que o tentador, há um maior que o nosso acusador, maior que as nossas almas, maior que o nosso coração enganoso e corrompido, é o nosso Pai Celestial. É a Ele que precisamos orar no momento da tentação. Essas são as lições. Que direção elas nos dão para a nossa vida de oração? Olhemos para o texto. 3 lições de uma única petição que se divide em 2 partes. A primeira negativa e a segunda positiva. Primeiro, a petição negativa: não nos deixes cair em tentação. E a segunda positiva: mas livra-nos do mal, ou daquele que é mal, do maligno. Olhemos primeiro para a primeira petição, a negativa: não nos deixes cair em tentação. E o que é surpreendente sobre essa petição? O que você esperaria, ou o que você gostaria que Jesus tivesse dito aqui? Eu sei o que eu gostaria de ter ouvido de Jesus. Eu gostaria de ter ouvido dele: Pai, não nos faças enfrentar a tentação, que nós sequer sejamos tentados, que não tenhamos que passar pela provação. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Jesus não nos ensinou a orar para sermos libertos das tentações, mas para que nós fôssemos libertos em meio às tentações. E há uma grande diferença, como veremos, porque a tentação ao pecado em si não é o real problema. Pense em Adão e Eva, pense no primeiro casal, tentado pela serpente Satanás. O problema não foi a tentação. Por quê? Se Adão e Eva tivessem respondido à serpente como deveriam, e você se lembra da ordem que Deus deu ao primeiro casal? Que eles deveriam dominar sobre toda criatura neste mundo. Ou seja, eles não deveriam ter sequer dado ouvidos a uma serpente. Esse foi o primeiro problema. Eles estavam ouvindo a pessoa errada. Foram criados para ouvir a Deus em primeiro lugar. Mas mesmo sendo tentados por uma serpente, ali eles tiveram a oportunidade de quê? De exercer um juízo santo, de praticarem a santidade e quê? Rejeitarem o tentador, dizerem não à oferta da serpente. E se tivessem feito isso, teriam saído fortalecidos e encorajados, e não como saíram: derrotados, arruinados, corrompidos. O problema não foi a tentação em si, mas foi a resposta ingrata e perversa do primeiro casal à tentação. Pense no outro exemplo, agora vindo do Novo Testamento: Jesus Cristo no deserto, Mateus capítulo 4, ele sendo tentado por Satanás por 40 dias.
A tentação de Jesus foi o problema? Não, não foi. Isso não depõe contra a humanidade dele, nem tampouco contra a sua divindade. O diabo fez o que ele sempre faz, ele tentou até mesmo o Filho de Deus, mas o Filho de Deus fez o que ele sempre fez e sempre faria, ele resistiu à tentação. O problema não é ser tentado, o problema é como nós respondemos à tentação. E Cristo fez o que todos nós deveríamos ter feito na força do Espírito Santo, disse não. Ele disse não à tentação e ao tentador. A experiência de Cristo, ou o exemplo dele, é tão importante que décadas depois o autor à carta aos Hebreus disse em Hebreus 5:8 que Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que significa que na absoluta soberania de Deus, as nossas tentações e provações em vida podem ser um instrumento de Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É por isso que não podemos orar: Senhor, não me deixe ser tentado. É a oração errada. A oração é certa, é: Senhor, mesmo que eu seja tentado, que eu não caia, que eu não sucumba, que eu saia fortalecido, amadurecido e não enfraquecido pela tentação. É por isso que Martinho Lutero disse tão bem: tentação não é tanto a penalidade como a glória da humanidade. É aquilo pelo qual o ser humano é feito um atleta de Deus. Pense nisso. Que na absoluta soberania de Deus, Ele permite que os seus filhos sejam tentados, não para nos enfraquecer e não para nos humilhar, mas para nos fortalecer, como um atleta que é fortalecido por meio de exercício e provação constante. Assim também o cristão. Se até mesmo o Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus em carne, foi provado e tentado, quanto mais nós, para o nosso crescimento e amadurecimento. É por isso que o irmão de Jesus, Tiago, que escreveu uma carta do Novo Testamento, pode dizer o seguinte: abra comigo, bem próximo do fim do Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 1, ele nos diz algo tremendo e muito surpreendente. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É a mesma palavra que Jesus usou no Pai Nosso. Tentação, provação, é a mesma ideia. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E diz mais o versículo 12 do mesmo capítulo: feliz é o homem que persevera na provação, porque Deus, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quantos aqui já não pensaram, já não ouviram ou não falaram, mesmo que silenciosamente para si: Deus, por que eu estou sendo tão provado, tão tentado? E o que nós pensamos instintivamente? Que isso é sinal da ausência de Deus, do abandono dEle, ou da reprovação dEle, quando a Bíblia diz o contrário, que Deus permite que passemos por essas provas, não porque Ele está ausente, mas porque Ele está presente, não porque Ele nos quer mal, mas porque Ele nos quer bem, para pôr à prova a nossa fé e nos fazer crescer em perseverança. Por quanto tempo? Versículo 4: a perseverança tem que ter ação completa, para que sejamos maduros e íntegros sem nos faltar coisa alguma. A aprovação tem a duração que Deus permite e ordena para o nosso bem. Tremendo isso. É outra maneira
completamente diferente de entender o que está acontecendo no seu trabalho, ou no seu casamento, ou com os seus filhos. Não é verdade? Por quê? A palavra responde: é para que cresçamos em perseverança, e em fé, e em piedade. E quanto mais pela graça de Deus resistimos à prova, mais dispostos estaremos para resistir. Como eu ouvi uma vez de um banqueiro cristão em São Paulo, um homem que trabalha na altíssima cúpula de um dos principais bancos do país. Ele estava instruindo colegas e irmãos na fé, dizendo: olha, no mundo financeiro, como em qualquer lugar, vocês serão tentados. A questão é, quanto mais vocês sucumbirem à tentação, mais facilmente vocês sucumbirão. E quanto mais vocês resistirem, mais firmes vocês ficarão. Porque quando você diz sim para o jeitinho proposto pelo seu chefe, sabe para quem ele vai correr da próxima vez? Para você. Ele sabe qual é a brecha. Ele sabe quem está disposto a fazer o que é errado. Então, quanto mais você disser sim à tentação, mais ela te minará e mais você será levado. Mas o quanto mais você diz não, opa, já vi que com esse aí eu não colo o jeitinho, não tem brecha. Tanto mais você ficará firme na fé. Pastor, o senhor está dizendo que é Deus quem nos tenta? Não. Olha o versículo 13 deste mesmo capítulo. A pergunta deve ter passado pela cabeça dos leitores de Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Não. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, ninguém é tentado pelo demônio do carrinho de sobremesa, ou pelo demônio do cartão de crédito, ou pelo demônio do controle remoto. Não mais que a criança é tentada pelo demônio da tomada. Alguém já disse que se o diabo fosse processar os crentes por difamação e calúnia, ele ganharia boa parte dos processos, porque os crentes estão botando na conta do diabo aquilo que não é da conta dele, é nossa. Somos tentados pelos nossos maus desejos. Ele só se aproveita do espaço que nós lhe concedemos no nosso coração. Deus não tenta a ninguém, diz Tiago. Somos tentados por nós mesmos, os nossos maus desejos. Não, Deus não tem prazer em te ver sendo tentado e provado. Tanto quanto um pai não tem prazer em ver o seu filho sofrendo, na escola, no time de futebol, entre os colegas da vizinhança, não. Mas assim como um pai tem prazer em ver o seu filho crescendo em meio às provas, Deus tem prazer em fazer os seus filhos crescer pelas provas que Ele permite nesta vida. E Ele dá graça. Continua a leitura do versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. De onde vem a força para resistir à tentação? De onde vem a força para dizer não ao pecado? Não vem de nós, diz Tiago. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Dele. É Ele quem permite a prova e Ele quem dá graça para resistirmos à prova o tempo que for necessário. Para o nosso bem, mas acima de tudo para a glória dele. Então a oração apropriada não pede a Deus que sejamos poupados da tentação e da provação, por mais dura e dolorosa que ela seja. Ela é um instrumento de santificação nas mãos de Deus.
A oração apropriada pede que nós sejamos libertos em meio às nossas tentações e provações, para que não nos entreguemos ao poder sedutor do pecado. Então, onde você está sendo tentado hoje? O que está te tentando? Onde você está sendo provado? É no seu casamento? Pensando, não, Deus não quer que eu sofra assim. É com seus filhos? Não, não é para ser tão difícil assim. É no seu trabalho? Não, Deus não me quer aqui. É nas suas finanças? Seja na escassez, seja na fartura, porque há tentação dos dois lados. Porque na fartura você pode ser tentado a pensar que não precisa de Deus. E na escassez você pode ser tentado a pensar que só precisa de Deus naquele momento. É na saúde, enfermo ou não? Onde você está sendo tentado? E quanto mais você se dispuser a viver uma vida santa, prepare-se para ser tentado. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Quem está de paz com o pecado, o diabo não vai te incomodar, não, ele já fez o estrago. Quanto mais você se dispuser a viver uma vida santa, prepare-se para ser tentado, e de maneiras como você nunca imaginou. Inveja, ciúme, insegurança, complexo de inferioridade, síndrome do pânico, insegurança profissional, instabilidade familiar. O diabo não é bobo, ele é sujo. E ele sabe exatamente onde mirar as suas setas. Não onde estamos fortes, mas onde nós estamos fracos. E talvez seja na própria fé. Você está sendo tentado na fé? Achar que não precisa de Deus, tanto quanto já precisou um dia? Estou bem, pastor. Acho que estou bem. É mais ou menos, né? Ninguém é de ferro. Bíblia, oração, mais ou menos. Já faz tempo que eu não venho à igreja. Verdade. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Há uma historinha maravilhosa que ilustra bem isso. Conta-se que no reino de Maria, a rainha sanguinária da Escócia, ela aprisionou 2 cristãos insubmissos à sua regência. Os 2 estavam condenados à morte, e disse que nas vésperas da morte dos 2, ou da condenação dos 2, um, todo confiante, dizia para o seu colega: não, somos crentes, nunca seremos abalados. Ela pode trazer o que for, eu estou aqui, eu vou ficar firme na fé. E o colega dele dizia: ore por mim, eu não sei se eu aguentarei. Na hora em que ela acender a fogueira, eu não sei se eu serei forte o suficiente para resistir. Pergunta: quando o dia da condenação chegou, quem foi firme na fé até o fim? Quem? O primeiro, assim que acendeu a chama, renunciou a Cristo, saiu correndo. O outro, antes fraco, foi fortalecido na fé, perseverou e pagou o preço com a vida. Não foi Pedro, o mais firme dos discípulos? Não, Senhor, nunca te abandonarei. O que o traiu da maneira mais vergonhosa e miserável? Ou como perguntou a Raquel para mim uma vez, quando ouvimos mais uma história lamentável de um pastor que tinha caído em adultério. Ela perguntou para mim: amor, como é que eu sei que você não cairá um dia? Você se lembra da minha resposta, amor? O dia que eu pensar que eu não posso cair, é aí que eu posso cair.
O dia que eu pensar que eu estou imune à tentação, é aí que eu estarei mais vulnerável. Então, quem está de pé, cuidado, para que não caia. E não nos deixes cair em tentação, mas, ao mais aqui, livra-nos do mal. Voltemos para Mateus 6, versículo 13. Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As duas partes se complementam, são dois lados da mesma moeda. A primeira nos ensina a nos esvaziarmos de toda a nossa pretensão, de toda a nossa presunção. Não somos tão fortes quanto imaginamos, pensamos ser. Mas a segunda nos ensina a nos preenchermos da graça suficiente de Deus. Senhor, livra-nos do mal, do maligno. A nossa luta não é contra uma força impessoal que permeia o mundo. Não é guerra das estrelas, a força do outro lado, não. A nossa luta é contra um ser pessoal, um agente maligno que nos estuda, que conhece os nossos movimentos e entende as nossas fraquezas e sabe exatamente onde mirar suas setas. Ele é um adversário, ele é um acusador, ele é um tentador, ele é um mentiroso, ele é sujo. E ele sabe exatamente onde armar suas ciladas para nós. Então nós precisamos de alguém maior que ele, não é verdade? E o Evangelho diz que há alguém maior que ele. Alguém que já enfrentou todas as suas mentiras, e todas as suas acusações, e todas as suas tentações, mas sem pecado. Há um que foi obediente até a morte, morte de cruz, que venceu o diabo, e o pecado, e o mundo, e a morte. Há um que as Escrituras dizem é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso que Paulo disse aos Efésios: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para permanecerem firmes, inabaláveis, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E quem é forte o suficiente para resisti-lo? Eu não, você não, somente aquele que o enfrentou e venceu é Cristo, o crucificado e ressurreto. Fortaleçamos-nos nele e no seu forte poder. Do contrário, o adversário vem para matar, roubar e destruir, e ele não parará até que a obra esteja completa, até que a sua vida esteja arrasada e a sua fé acabada. O diabo não se contenta com menos do que uma derrota absoluta, porque é isso que o aguarda. Então nós só podemos ser libertos das suas armadilhas por alguém maior que ele, mais sábio, mais poderoso, mais competente. É o Senhor. É o Senhor. Mas até que ele volte, a luta está armada, a guerra será acirrada. Você está preparado? Quão preparado você está? Quão preparados nós estamos para enfrentar o nosso adversário em comum? O que eu posso fazer, pastor? Bem, pelo menos 3 coisas, e com isso vamos terminar. O que Cristo ordena que façamos diante do nosso adversário? Primeiro, ore, ore, ore. Não foi isso que ele ensinou? E não foi isso que os discípulos pediram a Cristo para que ele os ensinasse? Senhor, ensina-nos a orar. A questão não é só que nós devemos orar,
Nós precisamos orar. Não tem outra opção, não tem atalho, não tem substituto. Quando Paulo disse aos Efésios: fortaleçam-se no Senhor no seu forte poder, ele termina Efésios 6 dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica por todos os santos. Orem. Porque um crente que não ora é como um soldado andando desavisado, descoberto, desprotegido, despreparado em pleno campo de batalha. Ele é um alvo fácil, ele é um alvo certo. Como disse Agostinho, um crente que não ora não é um crente a caminho da morte, é um crente morto, derrotado. Ore todo dia: Senhor, não me deixe cair em tentação. Você não sabe de onde ela virá, em que esquina, em que canal, em que programa, em que conversa, em que e-mail, em que site. Você não sabe. Dos lugares menos previstos ela virá, e nos momentos mais imprevisíveis. Ore, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Segundo, leia a palavra. Ore e leia a palavra. Como disse A.W. Tozer no século passado, perguntaram-me certa vez o que era mais importante, a Bíblia ou a oração? E eu respondi: o que é mais importante para um pássaro, voar com a asa direita ou a asa esquerda? Como é que Jesus derrotou o tentador? Está escrito, está escrito, está escrito. Um crente sem a palavra é um soldado vulnerável, é um soldado exposto a qualquer mentira, a qualquer engano, a qualquer oferta do diabo. Um crente que não se vale da palavra de Deus é um crente que não sabe onde estão as minas num campo minado. Ele está fadado a pisar de novo e de novo e de novo na próxima mina. Porque a palavra não só nos move a orar, mas nos mostra pelo que devemos orar. Onde moram as tentações? O que fazemos com a língua? O que passa pela mente? O que bate à porta do coração? O que fazemos com o nosso dinheiro? O que fazemos no trabalho? O que fazemos com o nosso lazer? Se isto tudo não estiver cercado pela palavra e oração, estas serão as áreas de tentação. Então ore e leia a palavra. Mas há uma terceira coisa. De novo encaramos este padrão no Pai Nosso, que é a oração na primeira pessoa do plural. O pão nosso, perdoa-nos e livra-nos do mal, e não nos deixes cair em tentação. O que quer dizer que esta não é uma luta solitária. Se já é difícil viver como um crente nesse mundo maligno e perverso, quanto mais sozinho, sem ter com quem lutar e por quem lutar. Pobre do crente que anda sozinho neste mundo, que não compartilha suas lutas e seus fardos com outros cristãos. Por isso que Paulo diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, por todos os santos. A pergunta não é só o que você está fazendo sozinho no seu quarto de oração, mas como você está orando com outros e por outros. Porque se já é praticamente impossível resistir ao diabo neste mundo, quanto mais sozinho. Quanto mais sozinho. Então fortaleça-se em oração e fortaleça-se na palavra, mas não tente fazer isso sozinho em casa. Valeu aqueles alertas? Não tente fazer isso sozinho em casa. Ser crente, não tente fazer isso sozinho em casa. Não funciona. Aliás, andar sozinho como um cristão talvez seja uma das maiores mentiras e tentações que o diabo tem usado para enredar crentes nessa geração. Eu posso,
Não preciso de pastor, não preciso de culto de oração, não preciso de escola bíblica. Pastor, eu me garanto. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, quão preparado nós estamos? Você está se valendo das armas que Deus colocou à nossa disposição. Você ora? Onde? Quando? Quanto? Com quem? Você estuda a palavra? Onde? Quando? Quanto e com quem? Quanto você tem feito uso da sua igreja, dos seus pastores, dos seus irmãos? Eles estão aqui para que você não seja a próxima vítima. Eu não quero que você seja a próxima vítima. Eu vou pedir que você diga somente isso à pessoa que está ao seu lado. Não seja a próxima vítima. Pode falar. Não seja a próxima vítima. Não seja. Não seja. Como disse George Foreman, quando se lembra do George Foreman, poderoso pugilista, que depois se converteu. Se lembra do grande George Foreman? Ele era um pugilista antes de inventar o grill. Uma geração toda só conhece o Foreman Grill. Não, ele era um pugilista antes de ser um cozinheiro famoso, né? O patenteador aí do grill dele. Pois bem, ele disse algo. Quando eu deixo de treinar um dia, eu já sinto a diferença. Quando eu deixo de treinar 2 dias, o meu oponente sente a diferença. Quando eu deixo de treinar 3 dias, a plateia sente a diferença. E você? Na sua fé, na palavra, em oração, quem já está sentindo a diferença? Os de casa, os da igreja, bem que você já não luta com a mesma força que antes. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se em oração, fortaleça-se na palavra e fortaleça-se na comunhão dos santos. Não seja a próxima vítima. O que aprendemos hoje então? John Stott resume bem no seu comentário sobre a mensagem do Sermão da Montanha. Aprendemos que o diabo é forte demais para nós somos fracos demais para enfrentá-lo, mas que nosso Pai Celestial nos livrará se o invocarmos. O diabo é forte demais, eu e você somos fracos demais, mas maior é o Senhor que livra os que invocam pelo seu nome. Mas a verdade é que nenhum de nós tem feito isso como deve. Nem eu, nem você, nem a minha casa, nem a sua. Só existe um, como já dissemos, que enfrentou toda a tentação, mas sem pecado. Só existe um que permaneceu firme na palavra até o fim. Ele é a palavra encarnada, é Jesus Cristo. O único. Ele sabe o que é ser tentado. Ele está pronto a socorrer os que estão sendo tentados hoje. Ele está pronto para oferecer o perdão para os que têm tropeçado e poder para os que estão sendo tentados e querem ficar firmes no Senhor. Então vamos orar. Santo Espírito de Deus, vem nos devolver um santo temor por Ti. Vem nos convencer de novo de como temos sido ingênuos, ignorantes na nossa jornada cristã. O quanto temos vivido de maneira desleixada e displicente, nos expondo a toda sorte de tentação do inimigo e adversário das nossas almas, que deseja uma coisa só: ele quer nos roubar, ele quer nos matar, ele quer nos destruir.
Perdoe-nos a nossa indisciplina e a nossa falta de vigilância. Perdoe a mim e a minha casa, e cada membro desta casa, e cada um que está nesta casa hoje, pois nenhum de nós tem vigiado, orado e batalhado como deveria. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, perdoe-nos pelas incontáveis brechas que temos deixado abertas para que o inimigo arruine a nossa fé e tudo que nos é mais caro nesta vida: nossa família, nossa saúde, a comunhão desta igreja. Vem nos socorrer de novo, Senhor, vem nos socorrer. Tu que enfrentaste todas as tentações que nós enfrentamos em vida, mas sem pecado, vem, Senhor Jesus, coloca-te ao nosso lado, renova o teu perdão em nossas vidas. E se porventura houver entre nós aqueles que pela primeira vez estão enxergando o quanto têm vivido acomodados no pecado, reféns de Satanás e de todas as suas mentiras e seus enganos, pela tua graça soberana, desvenda os olhos destas almas para que enxerguem socorro, livramento e salvação em Cristo Jesus, que venceu o inimigo na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Vem, Senhor, resgatar estas almas das trevas para a luz, do mundo para o reino, da morte para a vida, eu te suplico. E vem estabelecer todos nós aqui nos teus caminhos. Ó Senhor, eu intercedo a Ti especialmente pelos meus irmãos e irmãs que estão sendo fortemente tentados e provados na sua fé, no seu trabalho, no seu lar, nos seus relacionamentos mais íntimos e preciosos. Vem nos socorrer de novo, Senhor, vem fortalecer a nossa fé, para que a prova da nossa fé produza perseverança, e que a perseverança tenha ação completa, para que sejamos maduros e íntegros sem nos faltar coisa alguma, pois feliz é aquele que persevera na prova, receberá a coroa da vida prometida por Ti, Senhor, por Ti, Senhor, por Ti, Senhor. E por tudo isso nós te damos toda a honra, glória e louvor, em nome de Cristo Jesus. Os que concordam digam amém.